Orador inscrito, deputado Roberto Henrique. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Antes, porém, eu gostaria de registrar a presença do meu amigo, deputado e eterno líder do PMDB, mas hoje secretário de Estado, o deputado André Lazzaroni, o nosso secretário de Esporte e Lazer. Seja sempre bem-vindo nessa casa, secretário. Por favor, deputado. Muito bem, presidente. Um abraço a Vossa Excelência, ao nosso querido colega e secretário de Esportes do governo do Dr. Sérgio Cabral, André Lazzaroni, caríssimos deputados e deputadas, servidores da casa, povo do estado do Rio de Janeiro, que nos acompanha pela TV Alerte. Presidente, eu ontem tive um momento de muita realização e de alegria como homem de vida pública, quando fui alertado pela minha equipe de gabinete de que havia sido publicada a convocação, tornando pública a nova data de início do certame, isto é, da concorrência pública, para o dia 17 de maio, das obras reclamadas e esperadas há décadas de mitigação das cheias do Rio Muriaé, nas cidades de Itapiruna, Italva e Cardoso Moreira, e do Rio Pomba, na cidade de Santo Antônio de Pádua. Senhor presidente, essas obras, com as melhores referências técnicas e intervenções técnicas, que vão desde construção de lagoa de contenções, bem como canais extravasores que irão proteger as cidades por onde passam os Rio Pomba e o Rio Muriaé, bem como irá também beneficiar os municípios de Itaucara, já cortado pelo Rio Paraíba do Sul, bem como os municípios de São Fidélis, Campos dos Goitacazes e São João da Barra. Eu, ao longo da minha vida pública, desde o período em que fui secretário em Campos dos Goitacazes, cobrindo muitas vezes também nos meus programas de rádio os tristes episódios das recorrentes cheias do Rio Paraíba do Sul, em Campos, bem como as cheias do Rio Muriaé e do Rio Pomba, porque elas estão interligadas, porque o Paraíba, as águas que vêm de São Paulo, da Serra da Bocaina, os rios Muriaé e o Rio Pomba, das águas, tendo como divisor das águas a Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, formando ali a bacia hidrográfica do Rio Doce, que passa depois por parte da região da Mata Mineira, indo até Governador Valadares e depois indo ao encontro do mar no estado do Espírito Santo. E, como já refleti aqui, já disse, a bacia hidrográfica formada pelos rios Paraíba do Sul, Rio Muriaé e o Rio Pomba. Para o senhor ter ideia, presidente, eu, além da minha participação em programa de rádio, como secretário, como vice-prefeito, e os períodos em que fiquei prefeito de Campos, existem registros de discursos meus, de entrevistas minhas na imprensa, bem como artigos, em que eu utilizo
cito a frase histórica e profética do grande relatorista campista Alberto Ribeiro Lamego, que em 1934, quando editou o seu livro A Planície do Solar e da Senzala, e lá no capítulo As Grandes Enchentes, ele cunhou, e está escrito nessa edição deste livro, a seguinte frase denúncia e frase profética: após as cheias, sobram aos pés da população a lama e as lágrimas. Na mente, uma certeza: os governos são perdulários, isto é, são gastadores. Nada fazem para conter o flagelo das enchentes. Então veja bem, deputado Pudim, o senhor que foi vereador em Campos, prefeito também, vice-prefeito, Vossa Excelência que deputado federal, homem já de longa estrada na sua militância pública, o senhor também é testemunha de todo aquele sofrimento da nossa gente. Mas veja, deputado Pudim, como que esta frase do Alberto Ribeiro Lamego ecoou ao longo de décadas. 1934, mais de meio século, essas palavras ecoaram, denunciando e cobrando a necessidade de intervenções técnicas capazes de conter o flagelo das enchentes. E eu me lembro que exatamente em março de 2008, estava eu, prefeito de Campos, quando recebi lá no município a visita do vice-governador Pezão, que estava andando lá na região norte e noroeste fluminense, no período das chamadas águas de março, que na canção do Tom Jobim fala que divide o verão, né? Portanto, naquela oportunidade, pela primeira vez, quero registrar aqui, pela primeira vez, após eu, mais uma vez, proferir a frase do Alberto Ribeiro Lamego, que acabei de citar, pela primeira vez um agente público disse o seguinte: não quero mais visitar a região norte e noroeste apenas para promover socorros. Há necessidade de realizarmos obras estruturantes para acabar com esse sofrimento recorrente. E esse agente público, deputado Bernardo Rossi, foi o nosso querido companheiro, irmão de caminhada, Luiz Fernando Pezão. E ele se comprometeu ali, com aquela postura, a começar a requisitar os bons serviços de técnicos do governo do Estado para que concebesse um projeto para o combate às cheias. Esse projeto básico foi sendo construído, fizemos várias reuniões no norte e noroeste fluminense, a primeira delas em Itapiruna, onde ali tivemos a presença do senador Crivella, do doutor Humberto, secretário nacional de Defesa Civil, das defesas civis de toda aquela região, eu como deputado estadual, o nosso querido vice-governador Pezão, e ali começou a ser discutida, começou a ser feito um inventário das oposições, um inventário das posições
e avaliações dos técnicos e dos secretários de Defesa Civil da região Norte e Noroeste Fluminense. Posteriormente, nos veio depois uma outra grande notícia. Aqui para esta casa, o governador Sérgio Cabral enviou uma mensagem para que a Assembleia Legislativa autorizasse o governo do Estado a contratar financiamento pelo Programa de Melhoria da Infraestrutura das Regiões do Estado, o chamado Programa Procidades, onde aqui eu pude defender nesta mesma tribuna, neste projeto de financiamento, a inclusão dessas obras já delineadas, que já tinha projeto básico do vice-governador Pezão, uma vez que argumentei, inclusive aqui, existe registro na casa, que estávamos vivendo um momento de sofrimento com os nossos irmãos da região serrana, mas que ao longo dos últimos 10 anos, a região serrana tinha decretado 36 emergências, enquanto que a região Norte e Noroeste tinha decretado 86, portanto, 50 a mais do que os nossos sofridos irmãos da região serrana. Então, eu, posteriormente, ao lado ali do vice-governador Pezão, estive nas audiências públicas em Laje do Muriaé, em Santo Antônio de Pádua, cumprindo assim o governo do Estado o rito preparatório para a concorrência pública agora anunciada. Então, presidente, para finalizar, no momento em que encontra-se programada para a partir agora do dia 17, o início da concorrência pública dessas obras importantes, que irão contribuir para resolvermos de uma vez por toda o problema das cheias do Norte e do Noroeste Fluminense, eu me alegro como homem daquela região e digo que agora temos que evoluir para os consórcios transestaduais, para que também Rio acima, o governo de São Paulo e o governo de Minas Gerais possam também tomar essas providências das ações globais das bacias hidrográficas. E fico aqui torcendo e também solicitando aos prefeitos que façam o seu dever de casa, isto é, também atuem de forma pontual em cada situação dos seus municípios, para que aí sim o programa de ação global de contenção das cheias aconteçam com as intervenções do Estado e as atenções, inclusive com a parceria do Estado também, nos municípios, para que aí sim possamos conviver de forma a protegermos a nossa população, o nosso povo e a nossa gente. Então, presidente, eu tenho certeza que quando essas obras forem iniciadas e, consequentemente, concluídas, nós, lá da região, Laje do Muriaé, Itapiruna, Italva, Cardoso Moreira, Campos, São João da Barra, São Francisco, Itapiruna, São Fidélis, Italcara, toda aquela região, Santo Antônio de Pádua, poderemos ter a segurança de que através dessas intervenções, os rios Pomba, Muriaé e o rio Paraíba do Sul não possa, com a violência das suas águas no período da cheia, sacrificar tanto a nossa população. E concluindo, mesmo, Excelência, quero dizer que essas intervenções a montante, elas contribuirão também para a proteção a jusantes,
lá em Campos e em São João da Barra. Por quê? Essas intervenções, segundo dizem os técnicos, é uma espécie de freio, de administração das águas que estão chegando para que elas possam impactar de forma a cada município recebê-las sem acontecer os desastres que estão acontecendo recorrentemente. Portanto, parabéns ao governador Sérgio Cabral, parabéns ao vice-governador Pezão. E só essa humilde participação minha nesse processo já valeu o meu mandato de 4 anos aqui nesta casa. Porque esta obra é uma obra reclamada, portanto, há séculos e não há décadas, e denunciada desde 1934 pelo grande relatorista campista Alberto Ribeiro Lamego. Obrigado, presidente.